Olá a todos, me chamo Binzhang, eu sou chinês, mas atualmente estou fazendo mestrado na Universidade de São Paulo. O tema que eu vou apresentar é culinária, chinesidade e interculturalidade, imigrantes chineses no Brasil. Agora já é minha segunda vez no Brasil. No Brasil, quando você entrar num restaurante chinês, provavelmente vocês vão encontrar esses pratos nas imagens. Por exemplo, pastel, yakisoba, bolinhos de primavera, gyoza e frango xadrez. Muitos brasileiros me perguntaram: Ah, você pode ver se esse pastel é igual como um pastel da China? E eu fiquei confuso, porque para qualquer um chinês podemos saber que na China não existe pastel. Então, quais são comidas chinesas de verdade? Na verdade, tem 8 séries da culinária chinesa dentro da China. E essas culinárias são divididas por clima, topografia, história, produtos e costumes locais. E a maioria dos imigrantes chineses no Brasil, eles vêm das províncias seguintes de Zhejiang, Fujian e Guangdong. Então, a culinária normalmente baseada nesses 3 tipos: Guangdong, Zhejiang e Fujian. Atualmente, tem quase 300 mil imigrantes chineses vivendo no Brasil. E 80% deles vivem em São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto, com o desenvolvimento da economia da China, a influência da economia dos imigrantes chineses no Brasil também é enorme. Como alimento é um alimento mais básico para seres humanos. O objetivo dessa pesquisa é procurar a relação entre alimento chinês e a identidade cultural entre comunidades chinesas no Brasil. Para realizar essa pesquisa, eu uso um método antropólogo, que eu vou fazer trabalho de campo nos restaurantes chineses e também vou fazer entrevistas com os chineses e brasileiros. Houve muitas adaptações sobre comida chinesa no Brasil. Mas como dentro da China já existem vários tipos de comida, então com certeza fora da China, por exemplo no Brasil, com certeza deve ter mais diversidades. Os brasileiros preferem comida mais salgada e doce. Então, os donos chineses, se quiserem vender para brasileiros, então eles podem adaptar essa preferência de sabor nas comidas. No Brasil, não é tão fácil de acessar todos os ingredientes chineses. Então, para economizar o custo, os donos também tentam usar os temperos e legumes locais para tentar oferecer um prato mais próximo da comida chinesa. Para a competição no mercado local e por causa da evolução da culinária, os donos também podem inventar os pratos novos. Durante meu trabalho de campo, já encontrei vários restaurantes chineses em São Paulo. E entre eles, tem restaurantes só oferecem serviços para chineses. E também tem restaurantes de mais brasileiros com descendência chinesa. E também, por exemplo, no bairro Liberdade, tem vários restaurantes para turistas brasileiros. Nesse processo, também encontrei uma cadeia de restaurantes chinês, se chama Ronghe, mas já é um restaurante chinês a brasileiro.
Hoje em dia, entre gerações mais novas que costumam de usar rede social, por exemplo, Instagram e TikTok, também tem restaurantes mais modernos para eles, que eles vendem, por exemplo, os doces chineses e chá com leite, chá com frutas, etc. E esses restaurantes chineses em São Paulo sempre têm características seguintes. Primeiro, normalmente eles são operando como uma unidade familiar. Normalmente os donos todos são da mesma família, inclusive os garçons são da mesma família. Segundo, esses restaurantes são divididos pelos bairros ou classes sociais ou nível de educação. Por exemplo, no Zona Sul de São Paulo, vivem mais elites chinesas. Eles trabalham nas empresas chinesas gigantes. Os restaurantes lá são mais caros, mas no centro de São Paulo e no Brás, a maioria dos chineses vende os produtos e fazem negócios. O nível de educação deles não é tão alto, então o estilo dos restaurantes é mais popular, também tem um preço mais acessível. Em seguinte, nesses restaurantes, muitos deles, a esposa é a chefe e o marido é o cozinheiro. Mas essa é diferente como o estilo da família, porque normalmente em casa quem cozinha sempre é a esposa. A forma de fazer pedido também tem vários. Tem pedido normal, tem pedido em combo e também tem forma de bandejão, é tipo uma cantina universitária. Além disso, esses restaurantes não costumam de fazer propagandas nas redes sociais no Brasil, mas eles preferem usar aplicativo WeChat para fazer propaganda. Então, o motivo para eles é chamar mais clientes chineses. Também os restaurantes com estilo mais moderno. Hoje em dia, eles estão introduzindo um modelo de negócios mais famoso na China. Por exemplo, SV Coffee é uma marca da China e faz muito sucesso hoje em dia no Brasil. Depois de minha observação e entrevistas com os chineses e brasileiros, qual é a chinesidade nos restaurantes chineses? A resposta tem três partes. Primeiro, sobre a decoração. Quase todos os restaurantes estão com灯笼, essa lanterna chinesa, e fuzi, esses papéis com ideogramas de Fu, que significa felicidade. E os restaurantes sempre têm decoração de pintura chinesa tradicional. Na área do caixa, às vezes eles preferem colocar um pão de ouro ou um rebolho chinês. Essas duas decorações todos têm significado de chamar riqueza para restaurante. Os restaurantes chineses também oferecem esse tipo de mesa redonda com um estilo mais tradicional da China. Sobre pratos, 饺子 e 筷子 são conhecidos mais apresentada como comida chinesa, ou seja, cultura chinesa na área de alimentação. O último é sobre cheiro e gosto. Depois de experimentar muitos restaurantes chineses, até meus amigos brasileiros, eles conseguem diferenciar o cheiro e o gosto de um restaurante, se for bom ou ruim. Além de comer, as funções dos restaurantes também têm seguintes. Primeiro, para socialização, os imigrantes chineses gostam de se apresentar amigos no restaurante e também é um lugar para matar saudades da China. Segundo, restaurante também é um lugar para fechar os negócios, porque essa é uma tradição na China e os imigrantes chineses continuam fazendo isso no Brasil. Terceiro, restaurante também é um lugar
de entretenimento. Alguns restaurantes chineses, eles também oferecem mahjong e karaokê com estilo chinês. Muitos donos chineses das lojas gostam de passar um dia inteiro jogando mahjong dentro do restaurante. Por fim, os restaurantes também são espaços festivos. Os imigrantes chineses fazem festas ou encontros ou reuniões nos dias especiais, por exemplo, Ano Novo Chinês, ou aniversário ou casamento. Durante essa pesquisa, agora também estou pensando em por que é difícil, ou seja, é raro para o povo chinês se integrar à comunidade local. Porque normalmente os chineses eles só vivem na comunidade chinesa. É muito difícil de encontrar os chineses que convivem com os brasileiros locais. Eles só vivem nos dois lugares, trabalho e casa. Como resultado, muitos chineses estão numa situação marginal socialmente. Os motivos também valem a pena para a gente considerar. Por exemplo, tem pessoas, eles vivem no Brasil só para ganhar dinheiro. Eles não têm interesse em conhecer a cultura local. Eles preferem viver numa bolha deles. Também tem muitos imigrantes chineses. Eles não sabem falar português, mesmo tendo acesso de aprender. Por outro lado, muitos imigrantes chineses se sentem insegurança no Brasil. Essa sensação de insegurança também tem dois lados. Um lado é sobre o ambiente social, por exemplo, as pessoas têm medo de ser assaltados. E o outro lado é sobre confiança entre as pessoas, porque muitos chineses eles não têm confiança em outro por causa de falta de conhecimento cultural. Também existem uns preconceitos entre chineses e brasileiros. No final, os restaurantes chineses têm um papel muito importante na sociedade brasileira, tanto para brasileiros quanto para chineses. Se quiser entender melhor sobre imigrantes chineses no Brasil, primeiro podemos dar uma olhada nos restaurantes chineses. Então podemos dizer que sem restaurantes chineses não existiria a chinesidade. Muito obrigado.